O que me deixa muito assim a discussão? Que a equipe ela já é muito sinérgica, mostra que eles já estão habituados com esse tipo de caso e aí eles têm uma sincronia muito boa. Isso aqui é um exemplo muito bom de gestão e liderança. O uso de medicações, nega alergia, chegou com dispneia, com pupilas mióticas e bradicardia. As pupilas responderam ao Narcan, mas entubamos porque a respiração não melhorou. Nesse caso aqui, eles estão olhando um paciente que teve uma alteração de TCE, teve um traumatismo craniano, e ele teve um rebaixamento de consciência. Imediatamente, eles consideraram a possibilidade de hipertensão intracraniana. Então aqui, ó, eles pegam um ultrassom ultraportátil e eles fazem a avaliação da bainha do nervo óptico, na parte lateral da sua mão, em região de osso. Normalmente a gente coloca ou para manipular na parte da face, né? Para ele apoiar numa face do paciente assim, para poder ancorar, ou na região óssea no meio aqui. Pessoal, a gente está analisando aqui alguns casos da série The Pitt, que é uma série muito interessante, médica, que mostra pacientes graves e é muito próximo da realidade. Nós estamos aqui no episódio 2, olha que legal essa cena. 19 anos, encontrado inconsciente pelos pais. Nega uso de medicações, nega alergia, chegou com dispneia, com pupilas mióticas e bradicardia. As pupilas responderam ao Narcan, mas entubamos porque a respiração não melhorou. Então, assim, nos Estados Unidos é comum, relativamente comum, pacientes que chegam por intoxicação por opioides. Paciente jovem foi encontrado desacordado, foi encaminhado, foi feito um reversor, não teve despertar efetivo e eles entubaram para garantir via aérea. E aí, eles chegam no hospital, já começam a discutir o caso clínico e o paciente já é colocado na maca. O que me deixa muito, assim, interessante a discussão? Que a equipe ela já é muito sinérgica, mostra que eles já estão habituados com esse tipo de caso e aí eles têm uma sincronia muito boa. Isso aqui é um exemplo muito bom de gestão e liderança. Mais do que isso, a equipe está tão habituada com uma cultura de realizar ultrassonografia que a gente vai ver, ó, a enfermeira já começa a colocar o gel no paciente porque ela sabe que realizar POCUS é uma rotina dentro do cenário deles. Então ela coloca o gel, você vai ver que a médica ela já pega o transdutor convexo e começa a fazer uma avaliação de POCUS nesse paciente. Pega o gel, começa a fazer ali, ó, uma transição tóraco-abdominal para poder avaliar o espaço entre o fígado e o rim, para ver se tem sangue naquela cavidade. Olha que legal, no canto direito do vídeo, a gente vê a imagem fidedigna mesmo. E ela não tem líquido na cavidade, na imagem, e ela descreve isso também. Casos com o Narcan já estaria respirando sozinho. Beta-bloqueadores não causam constrição das pupilas. Talvez os pais tenham medicamentos prescritos em casa. Eles estão vindo. Patinete elétrico contra a porta de carro, sem capacete. Sem sangue na cavidade abdominal? Então assim, você viu que ela fez provavelmente o lado direito, né? A gente viu, para poder avaliar a região da transição tóraco-abdominal e viu entre o fígado e o rim, não tinha sangramento. Ela passou para o lado esquerdo, avaliou a parte entre o baço e o rim, não tinha sangramento. Nessa transição, o ideal é realmente fazer ali na parte da bexiga, para ver se não tinha sangramento na parte em volta da bexiga. Então ela está realizando aqui um FAST. E ela sobe e descarta, olha, sangramento na cavidade abdominal não tem. E ela continua a avaliação dela. De derrame pericárdico e os pulmões estão limpos. Então ela faz uma avaliação numa janela subxifoidiana, subcostal, para poder avaliar se tinha sangramento ou líquido em volta do coração. Então ela descarta derrame pericárdico e depois ela vem para avaliar se tinha alguma alteração pulmonar, pensando em pneumotórax, ou em fatores, pensando em linha B, né? Será que um quadro de pneumonia importante, congestão, entre outros. E ela descarta, fala que o pulmão está limpo, não viu nada de pneumotórax. Aqui tem só aquela questão que ela fez muito rápido a parte pulmonar. E aí nesses casos a gente demora um pouquinho mais, porque eu tenho que avaliar o pulmão direito, o pulmão esquerdo. E tem que ter uma certa atenção, principalmente, não só em ver linhas B, mas em avaliar o slang sliding, que é o deslizamento da pleura. Para isso me falar a favor ou não também de pneumotórax. Na vida real é um pouco semelhante a isso que ela falou, não dá tempo de ficar fazendo tanta ciência num paciente que está grave, instável. Então chega a ser muito rápido. E o que me chama muita atenção aqui é a fidedignidade. Cara, é desse jeito, tem que ser muito rápido. Então você vê que ela demora ali no máximo 1 minuto na avaliação desse POCUS nesse paciente grave, né? E olha que interessante, o POCUS ele nem sempre está ali para poder te dá o diagnóstico, mas ele te descarta outros fatores e direciona seu raciocínio por uma probabilidade pré-teste maior, que é o que acontece nesse caso. Pessoal, a gente está avaliando mais um episódio da série The Pitt e é muito interessante ver o quanto que eles de fato usam o POCUS para manejo de paciente grave. Nesse caso aqui, eles estão olhando um paciente que teve uma alteração de TCE, teve um traumatismo craniano,
e ele teve um rebaixamento de nível de consciência. Imediatamente eles consideraram a possibilidade de hipertensão intracraniana. Então olha que interessante a avaliação que eles fazem, né? Tá, só um momento. Então aqui, ó, eles pegam um ultrassom ultraportátil, que nesse caso eles estão usando o Butterfly, que é acoplado no celular, e eles fazem a avaliação da bainha do nervo óptico do paciente. Então colocam um transdutor na região do globo ocular. O ideal é você colocar e apoiar a parte lateral da sua mão em região de osso. Então normalmente a gente coloca ou para manipular na parte da face, né, para ele apoiar numa face do paciente assim, para poder ancorar, ou na região óssea no meio aqui, para diminuir o peso sobre o globo ocular. Então é dessa forma que a gente faz. E aqui ele coloca, ele apoia, ele pega um pouco mais robusto, como se fosse empunhadura mesmo. Isso pode aumentar a pressão intraocular, então a gente fica de olho em relação a isso. Vamos lá ver como é que ele faz. Olha que interessante. Vocês vão ver na imagem que o ultrassom está com a parte para cima, né? A borboleta aqui está para cima do Butterfly. E quando a imagem corta, existe um gap aqui, ele vira ultrassom, mas não, a imagem muda, então fica injustificável isso. Retina dele. Olha lá, ó. Do nada o ultrassom virou e eles não tiveram esse ajuste na imagem do seriado, né? Mas enfim, vocês vão ver que ele vai medir o nervo óptico para poder avaliar se tem uma sugestão, uma suspeição de hipertensão intracraniana. Descolamento? Para pressão intracraniana, medindo a bainha do nervo óptico. A droga, 10 milímetros. O normal é 5? Sim. É uma hemorragia intracraniana. A pressão tá aumentando. A pupila ainda não tá dilatada. Ainda não. Se ele continuar sangrando dentro do crânio, vai morrer. Então, olha só. Eles pegam exatamente isso. Tô mostrando para vocês aqui o nosso card de avaliação do nervo óptico. Então, o ideal é a gente colocar através do probe linear nesse paciente, em região do globo ocular, e ao encontrar o globo ocular, a gente vai usar como direcionamento, né, as estruturas que são o nervo óptico. Uma vez que a gente achar o nervo óptico, normalmente a gente joga um Doppler para buscar as artérias e a veia central da retina. Isso é importante para direcionar onde a gente vai dar o freeze, que é o congelamento da imagem, e a medida. Então, como está na imagem, a gente vai fazer uma medida primeiro de forma vertical. Então, desde o nervo óptico, a parte inicial do nervo óptico, a gente vai fazer uma medida que a gente chama de H aqui na imagem, que ela é convencionada de 3 milímetros. Então, a gente mede de 3 milímetros para baixo. Feito isso, a gente mede agora uma forma horizontal e que a gente pega todo o nervo óptico. Inclusive, se tiver papiledema, a gente pega essas regiões de borda mais acidentadas. Vocês vão perceber que eles não pegam só a região mais escura, eles pegam até as bordas mais acidentadas aqui, e esse diâmetro transversal a gente chama de X aqui. Na literatura, é preconizado que esses valores normais vão variar entre 47 e 57. Vocês vão ver que no seriado eles falam assim, nossa, tá acima de 5, então tá normal. Então tá dentro da literatura. A gente preconiza muito usar que valores superiores a 6 vão sugerir de fato um espessamento de bainha nervo óptico. Isso vai estar indiretamente ligado a sinais de hipertensão intracraniana, que é o que acontece na parte do seriado. Voltando para a filmagem, olha que interessante, no vídeo do seriado eles identificam, né, só para uma avaliação de nervo óptico que precisa. Teoricamente, o melhor era se fazer uma tomografia de crânio, avaliar que de fato existiam sinais de hipertensão intracraniana nessa tomografia, convocar a equipe da neurocirurgia para abordagem e fazer medidas medicamentosas, estruturais, né, de posicionamento do paciente para poder diminuir essa pressão intracraniana enquanto a cirurgia não é feita. Aqui eles estão em plano de catástrofe, eles não conseguem ter disponibilidade disso tudo nesse momento. O episódio mostra exatamente assim, uma catástrofe que aconteceu com diversos baleados, então eles têm que ser ágeis e resolver na hora. O que é o grande recado desse caso clínico para a gente? O quão importante um ultrassom de nervo óptico nos direciona para antecipar diagnóstico e alinhar o tratamento, nesse caso o tratamento discutível, baseado todo no cenário catastrófico, mas antecipar tratamento e realmente salvar vidas. Situações catastróficas é algo pouco debatido entre as equipes médicas, isso é fato. Até me pergunto, no seu hospital que você trabalha hoje, no setor que você está, você já foi orientado alguma vez sobre plano de catástrofe? O que fazer se, por exemplo, na sua cidade, na sua região, tiver um acidente com múltiplas vítimas? Isso já foi debatido? Alguém sabe que tem que fazer de forma medular? Já foi treinado? A gente entende que não é uma realidade. Por certos pontos, é legal saber que no Brasil a gente não tem tantas catástrofes desse jeito, mas é sempre bom ter isso implementado para que quando acontecer, ninguém seja pego de surpresa. Nesse episódio do The Pitch, ele mostra
muito no final da série, porque tem um caso catastrófico, como manejar isso. E mais do que isso, eles usam muito o ultrassom, e aqui no caso o ultrassom ultraportátil, para poder ajudar a acelerar essa avaliação de múltiplas vítimas. A gente entende que quando se tem poucos pacientes, seguir o fluxo da instituição de tomografias, análises clínicas, é algo factível e deve ser feito. Mas imagina se nós tivéssemos, em vez de 5, 10 pacientes, viessem 50 de uma vez. Como manusear esses pacientes e resolver a vida deles de forma mais rápida, de forma mais assertiva, e dando tempo de priorizar os pacientes mais graves, porque vão chegar mais pacientes e a fila da tomografia vai estar sempre ocupada, o número de pacientes vai ser muito superior à capacidade médica. Então, quanto mais a gente for objetivo, rápido, resolutivo, melhor vai ser, e eu não tenho dúvida que o uso do ultrassom favorece nisso. Olha que legal nesse episódio aqui. Uma extremidade sem pulso. Se você não conseguir medir a pulsação, usa isso para checar o fluxo Doppler. É um mini ultrassom. Siga as instruções na tela. Então olha que legal, vou te dar um ultrassom portátil aqui, siga as instruções, é o que ele usa. No caso do The Pitt, eles são patrocinados pelo Butterfly, que é uma marca de ultrassom ultraportátil, muito boa por sinal. Você conecta no celular, por fio, ou pelo iPad, pelo seu tablet, e ele consegue fazer as imagens. Vocês vão ver que durante esses episódios dessas partes catastróficas, eles usam o tempo todo para poder avaliar o paciente. E é interessante que ela até se surpreende, né? Eles fazem um baita merchandising em relação ao equipamento aqui, mas é legal entender que o POCUS, ele é resolutivo. Mais do que isso, eles discutem o que fazer, cena após cena, de caracterizar esse paciente, que não vai usar prontuário, não vai dar tempo, vou ter que colocar coloração baseada na gravidade do paciente para direcionar quem vai atender. Então isso é muito interessante. Olha no episódio como é que eles fazem. Os amarelos podem virar vermelhos se piorarem. Atenção, mesmo que pareçam estáveis. Tudo Você bem. consegue, doutora. As verdes são lacerações leves e vão para a clínica de família. Pretas e brancas são óbito ou morte iminente. A pediatria agora é o nosso necrotério. Espero que a gente não precise usar muito. Somos uma unidade militar agora. Não teremos registros, prontuários eletrônicos ou quadros. Como vamos... Olha que interessante. Não dá tempo de abrir prontuário. Aquela burocracia de sentar na frente do computador, pegar os documentos do paciente, isso não dá. Nós estamos falando de 50, uma quantidade muito grande de pacientes chegando ao mesmo tempo e em risco iminente, né, de óbito. Então, nesses casos, a gente tem que classificar e salvar vidas. Depois a gente faz o retroativo, que é o que eles preconizam aqui. É interessante, voltando um pouco inclusive para a parte de gestão e liderança, o quão esses médicos líderes aqui, eles têm a atenção da equipe, é uma equipe altamente engajada pelo propósito, eles conseguem fazer um direcionamento amplo, objetivo e que as equipes consigam compreender, né? Então eles conseguem alinhar a narrativa deles para ser de fácil compreensão. Mais do que isso, provavelmente a gestão desse hospital já tinha esse plano bem estruturado, já tinha treinado a equipe, não deve acontecer todo dia, se bem que todos os episódios do The Pitt são catastróficos nesse caso, mas a equipe realmente compreende o que deve ser feito. Comentar os tratamentos. Cada paciente vai receber uma ficha de pulso à prova d'água para registrar os procedimentos e tratamentos. Se acabar o espaço, escrevam na testa do paciente. Sério? É sério? Cada ficha tem um código de barras único de incidente, com múltiplas vítimas e um número de paciente. E é assim que vão ser identificados. Isso é medicina de zona de guerra, sem luxos, sem ultrassom, sem raio-x, sem TC, sem exames. As avaliações vão ser feitas pelo nível de... Olha que interessante, eles mostram realmente uma medicina de guerra. Então o paciente vai ser demarcado pelo seu nível de gravidade, não tem tempo de abrir prontuário, vai escrever num papel, que é a prova d'água, vai anexar isso. Mas tem fragilidades, óbvio, nós estamos falando de um cenário catastrófico, mas só da equipe ter um fluxo desenhado, ter um material para poder que esse fluxo funcione, eles estão além e assim na frente de quase todos os hospitais que você vai conhecer na sua vida. E é muito interessante que isso seja discutido no seu hospital, no seu serviço, que seja implementado, treinado, alinhado com o departamento de emergência principalmente, que tenha no desenho o uso da ultrassonografia beira-leito, que nós estamos falando de múltiplas vítimas. Se tiver vários ultrassonografistas ali usando POCUS, né, os nossos clínicos, emergencistas, intensivistas usando POCUS, avaliando o paciente, isso vai resolver muita coisa e entregar uma qualidade assistencial melhor. Então o POCUS deve estar instituído nos manejos de catástrofe dos pacientes, né, dos hospitais. E é importantíssimo, marca o seu gestor aqui da emergência, se ele já discutiu o plano de catástrofe no seu hospital, se ele já desenhou, se a sua equipe foi treinada, marque ele aqui, vamos ver o que eles falam. Vai ser muito interessante esse debate. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos,
comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.